Olá aluno, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de informática básica, né, que não é nem tão básica assim. E hoje a gente vai dar uma olhadinha, né, uma complementada naquilo que eu estava falando lá do Kubuntu, né, do nosso outro sistema operacional, que também atende aí os requisitos de um usuário comum. Então é isso, lembrando que eu abri aqui por uma máquina virtual, ela tem 1 GB de memória RAM. Eu preparei, né, entre aspas, aquele pendrive botável que a gente aprendeu a fazer com o TeamOS, e ele agora vai abrir o nosso sistema. Eu já adicionei, já dei play aqui na nossa máquina virtual e a gente vai ver como testar, né, e fazer a instalação do Kubuntu. Esse é o Kubuntu 17.10, é o mais recente, né, atualmente, no lançamento dessa aula. Apareceu aí a nossa primeira telinha de exibição do Kubuntu. Agora eu vou trocar aqui o idioma e clicar em Try, experimentar o Kubuntu. Note que a semelhança de informações, né, da primeira tela de instalação é bem semelhante à tela do Ubuntu. Isso porque não tem muito o que se modificar, né? O Kubuntu, se eu não me engano, ele é uma distribuição, ele é baseado no Ubuntu com a interface KDE. Pronto, aí a gente abre o nosso sistema de forma bem rápida até. Está carregando aqui as partes principais. E ele é daquela forma. Lembra que eu mostrei inicialmente, né, o meu Kubuntu, como ele está completamente modificado. Isso aí é o lançador de arquivos. Eu tenho todos os meus programas do mesmo jeito que no TeamOS, que no Ubuntu, que no Kubuntu e que no Windows. Vou fazer uma alteração aqui na área de trabalho. Só clicar com o botão direito na tela. Posso criar uma nova pasta. Vou colocar aquele mesmo nome que a gente estava utilizando antes. Meu arquivo. Pronto, o arquivo, pasta criada. Esse é o nosso explorador de arquivos no KDE. O explorador de arquivos, né, que tem o nome Dolphin. E é basicamente isso. Tudo funciona do mesmo jeito. Nós temos aí o nosso gerenciador, as pastas de biblioteca, né, documentos, todas as imagens, tudo normal. Minimizei e é isso. Agora essa partezinha do Kubuntu é interessante porque eu posso adicionar widgets, né? São basicamente ferramentas mais usuais. Por exemplo, essa área de notificação, ela é a mesma área de notificação e mostra aqui embaixo os ícones, né, de notificações, como o pendrive, o monitor, o volume e etc. No caso, eu vou aqui selecionar calendário, vou soltar o calendário. Agora eu vou arrastar aqui a calculadora. Posso jogar aqui na minha área de trabalho. Eu crio um ícone. Quando eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai só mostrar aqui a calculadora por padrão. Se eu clicar e segurar, ele vai apresentar aí as opções de personalização desse widget, né? Clicar e segurar e vou fechar o widget e arrastar aqui para minha barra de tarefas. Pronto, o widget funcionando. Vou fechar aqui o menu de widget e tenho meu calendário ali. Agora eu também tenho a minha calculadora funcionando na barra de tarefas. Eu posso fazer tudo da mesma forma, a instalação de programas também é basicamente da mesma forma, existem algumas especificações e é tudo bem simples. Agora eu vou clicar aqui em configurações da área de trabalho, né? Clique no botão direito, como vocês viram lá da mesma forma. Vou selecionar uma imagem e clicar em aplicar. Fiz a alteração aí da minha tela, viu? Sempre seguindo o mesmo padrão de lógica e funcionalidade. Então eu vou clicar agora em instalar o Kubuntu, né? O Kubuntu. Lembrando que eu estou usando uma máquina virtual de memória. O idioma aí já está funcionando, tudo tranquilo. Agora é só clicar em continuar.
Notem que nós temos aí do lado esquerdo algumas informações, uma lista, né, que a gente vai fazer. É sempre ideal, né, instalar softwares de terceiros para que a gente consiga um sistema um pouco mais completo do que ele já vem. Vou clicar em continuar. Essa é agora a parte mais chata, né? A configuração de disco. No caso, você só precisa entender uma coisa. Você tem um disco rígido. Esse disco ele precisa ser formatado, ou seja, eu preciso definir um tamanho para ele. Eu preciso também definir um sistema para ele. E o que eu preciso, na realidade, é só saber como alocar esse disco, né? Como eu vou adicionar a informação desse disco, se eu vou separar ele em 2 partes, se eu vou separar em 3 partes, iguais ou diferentes, não importa. O que importa é aonde o meu sistema vai ficar. Se eu quero usar o disco inteiro, seleciono ali usar o disco inteiro. Se não, eu vou em manual e faço a formatação. Notem que ainda precisam de alguns passos, né, para a gente fazer o fuso horário, teclado, informações de usuário, mas o sistema já começou a trabalhar aqui embaixo, então é bem interessante. Vou escolher o fuso horário, já está aqui no horário de Recife, vou continuar. Vamos definir aqui o layout do teclado. Obviamente que com essa exibição aqui na tela você consegue identificar melhor o que significa essa questão do layout. No caso, só são as disposições aí das teclas. Um teclado com layout em inglês, ele não possui C cedilha, então para fazer o C cedilha você precisa selecionar o acento agudo e depois o C cedilha, então, e depois o C no caso. Mas no layout em português adicionamos aqui o cedilha no nosso teclado. E agora eu preciso saber quem é você, né? Eu vou adicionar aqui o nome está aluno, o nome do usuário vai continuar sendo aluno, vou escolher uma senha aqui, aluno também, e o nome do computador, no caso, é aluno VirtualBox, né? VirtualBox é o programa que eu estou utilizando para acessar o Ubuntu como uma máquina virtual. Depois seleciono aqui em solicitar minha senha, iniciar a sessão automaticamente. Todas as vezes que eu ligar o computador vai começar a funcionar sem me pedir senha. Depois eu clico em continuar e terminou o processo. É só aguardar agora a instalação prosseguir. Então eu vou fechar aqui, que eu já tenho, né, o Ubuntu, vocês já viram lá. Vou clicar em cima, depois ele vai, quando a instalação concluir, ele vai reiniciar por si só e você já vai ter o seu sisteminha gratuito aí, rápido e funcional instalado no seu computador. Vou clicar em sair e apertar o botão de desligar. Agora vamos dar uma olhada na instalação de um Windows. A gente vai ver o Windows 7, né, no caso, mas a instalação do Windows 10 é muito semelhante. Notem que os padrões de instalação também servem para você entender essa questão de diferença entre os sistemas, né? Basicamente tudo a mesma coisa, são basicamente as mesmas informações que você precisa para prosseguir com o sistema, com diferença de alguns sistemas pagos que você precisa aí de uma chave de segurança. E é basicamente isso. Vamos dar uma olhadinha logo no Windows 7. Acabei de colocar aqui o meu pendrive com o sistema, né? Mentira que eu estou usando uma máquina virtual, mas é como se fosse, então funciona do mesmo jeito. A gente já vai ver logo de cara aí o load do boot, né, pelo pendrive do Windows 7. Vamos ver a nossa primeira telinha, que no caso é essa telinha aí, colorida, olha aí. Primeira opção que a gente tem, mudar o idioma, teclado. Nosso teclado é o ABNT 2. Vou clicar nessa opção e avançar. Aqui nós temos algumas opções. Reparar computador, o que você deve saber antes de instalar, que são ajudas e tudo. É importante que, se você estiver aprendendo, você possa ler tudo isso. E reparar o computador,
serve para quando você tiver algum problema de inicialização, né, com o Windows. Mas a gente vai clicar aqui em instalar agora. Existem algumas situações em que o seu sistema é quebrado, né? Ele começa a dar problemas aí na inicialização. Você coloca o pendrive bootável com a versão correta do sistema, entra lá em reparar. Nesse caso, no Windows 7 tem essa telinha, no Windows 10 vai ter uma telinha parecida também, com uma ideia visual diferente. Você clica em reparar e faz uma correção de inicialização. Porém, existem problemas que não podem ser corrigidos assim pelo sistema. Então você tem que chorar mesmo, entender que perdeu e fazer uma nova instalação do sistema. Pronto, a gente passou aqui para essa nova telinha aqui, onde a gente precisa selecionar o tipo do sistema que a gente vai utilizar, qual a versão do Windows 7, né, ou a subversão. Nós temos o Starter, que é um Windows 7 bem basiquinho, sem algumas configurações. O Home Basic, que serve para quem é um usuário comum em casa, né, quem não vai precisar de informações mais completas sobre o sistema, né, de configurações avançadas. O Home Premium, que é o Basic, só que com algumas configurações a mais. O Profissional, que acrescenta várias informações e configurações para o ambiente profissional, em que você pode mexer dentro do sistema de um jeito bem mais avançado. E o Ultimate, que engloba tudo e está tudo certo, não tem problema. Eu vou clicar aqui em Profissional, só por questão do Profissional ser a única serial original que eu tenho. Vou clicar em Aceito os termos de segurança. Posso clicar aqui em atualização, caso já tenha um Windows em cima funcionando, e eu passo por cima aí do sistema. Nesse caso eu mantenho os meus arquivos pessoais e outras coisas, mas só funciona com a versão do Windows anterior e em execução. Então não é o nosso caso, porque o nosso HD aqui, né, o nosso HD virtual, ele está zerado. Eu vou clicar em personalizar. Agora que é o interessante, que a gente vai aprender um pouco mais sobre aquela questão de partições do HD. Nós temos aqui um disco rígido, ele é o disco 0. Esse número aqui, ele é um número aleatório, mas que é dado por cada sistema, para você ter uma noção aí de quais dispositivos que você está utilizando. Geralmente esse número pode ser dado por ordem de exibição, da forma como a partição está no sistema, ordem de criação, né, entre aspas, porque você criou em determinado local do disco. Mas no sistema em si, no Windows em si, para você diferenciar uma partição de outra, um HD de outro, um dispositivo de armazenamento e outro, eles nomeiam uma letra para cada dispositivo. Então, por exemplo, um pendrive com a letra D significa que ele é o segundo dispositivo além do disco rígido normal, que no caso fica com o nome padrão de disco local C+, que é a letra C, para você encontrar esse HD no endereço. O pendrive, sendo disco removível D, né, ele é o dispositivo de armazenamento com a letra D. Você pode acessar também pelo endereço, pela barra de endereços, qualquer pasta que estiver dentro dele, utilizando o mesmo endereço, né? No caso, C++, aí eu digito minha pasta, né? Por exemplo, pasta Windows/fontes, que foi a pasta que a gente viu lá naquela aula de Windows 10. Então, se eu quero acessar uma pasta no meu pendrive, eu coloco lá a letra do meu pendrive, fotos, praia, fotos, alguma coisa. Você que sabe aí qual é a nomenclatura da sua pasta. Então, nesse caso, a gente tem aqui um HD de 32 GB. Ele é o total, é um disco único. Mas eu posso clicar aqui em opções de unidade
e eu posso criar uma primeira partição. Por exemplo, esse HD, espaço não alocado, o que significa que não há partições nesse HD, ele está completamente zerado. Vou clicar em novo e a gente tem aqui já a opção de uma nova partição. Olha que interessante. Vou diminuir agora o tamanho dele para 22 GB. Eu vou clicar em aplicar para assegurar que todos os recursos do Windows funcionarão corretamente. Talvez o Windows crie partições adicionais para os arquivos do sistema. Isso é comum. Ele vai criar uma partição de 100 MB aqui, Essa partição de 100 MB é para o sistema, então você não precisa se preocupar com esse espaço. Agora a gente tem um outro espaço não alocado, que é o que cabe agora a criação de uma outra parte do meu HD com o restante do espaço que me sobrou. Então eu tenho a partição número 1, que é a partição para o sistema. Nós temos um tamanho total de 100 MB e um espaço livre de 86 MB, o que significa que essa partição já está sendo utilizada. Nós temos aqui um disco, no mesmo disco, o disco 0, uma partição número 2, que é no segundo pedaço daquele disco, com o tamanho de 22 GB e 100. No caso, o espaço livre é igual ao espaço total, que significa que essa partição é recente, foi recém-formatada, ela está zerada e não foi utilizada. Mesma coisa acontece com a partição número 3. Eu posso instalar o Windows tanto na partição número 3, quanto na partição número 2, quanto na partição número 20, se eu assim tiver. No entanto, eu quero instalar na partição número 2, pelo fato dela ser a partição com maior espaço. Então, meus sistemas, meus programas vão funcionar de forma mais completa. Caso essa partição aqui estivesse funcionando, estivesse com o espaço livre menor do que o espaço total, e eu já tiver um sistema nela com defeito, eu tenho a opção de clicar em formatar. Na hora da formatação, ele vai informar aqui que todos os seus arquivos vão ser apagados. Eu clico em OK, espero um pouquinho, pronto. A instalação, sua partição, ela foi formatada. O problema de se fazer isso é que você perde todos os arquivos que estava utilizando antes no sistema. Então, o que é que você pode fazer caso desse problema? Você pode não formatar, selecionar a mesma partição do Windows anterior e clicar em avançar. Esse modo ele vai criar um outro Windows, um novo Windows, salvar todos os seus arquivos de usuário, que são os arquivos de usuário. Arquivos de usuário são arquivos de imagem, multimídia e arquivos que você utiliza dentro daquela biblioteca de arquivos que a gente viu, Imagem, música, vídeo, área de trabalho, que no caso é tudo que está dentro da pasta user e a pasta do seu usuário com o seu nome. Mas eu vou clicar logo em avançar para que a gente possa fazer direto. A instalação demora um pouquinho, depende também da sua máquina. No meu caso, eu estou utilizando uma máquina bem inferior, que é a máquina virtual que a gente acabou de criar, e vamos ver no que dá. Olha, até que está indo rápido. Vou dar uma pausa aqui, vou fazer um corte. Assim que voltar aos 100%, a gente retoma aqui o nosso trabalho. Pronto, já chegamos aí no 100%, já instalou os recursos, instalando as atualizações, e agora ele vai fazer a reinicialização. É importante saber que nesse ato de reinicialização, se você trocou lá no boot, como a gente tinha visto na aula das distribuições Linux, quando a gente foi instalar o DeepinOS, isso significa que você tem que retirar o seu pendrive para que o sistema comece a ser acessado pelo HD e não pelo pendrive, Você pode retirar o seu pendrive ou você volta lá nas opções da BIOS e troca novamente a ordem de inicialização do seu sistema. Também é importante dizer que a minha BIOS, a BIOS que eu mostrei para você, pode ser diferente para você. Então, caso você
tenha uma tela diferente. O que vale é a busca pela resolução do seu problema. Tenha em mente que se você tem um computador, um desktop, alguma coisa, e ele instala sistemas operacionais, ele precisa dessa ordem de boot, dessa ordem de inicialização. Então, não existe forma do seu computador não ter essa opção. A única coisa que vai mudar é a forma como você vai chegar até ela, ok? E sempre vai ter o Google aí pra gente tirar dúvidas e acessar informações que sejam equivalentes ao nosso problema. Existe uma comunidade de usuários muito grande. E essa comunidade ela vai lhe ajudar bastante no seu processo de aprendizado. No caso aqui, a gente já está concluindo a instalação do sistema, já passamos pela reinicialização. E vamos aguardar um pouco. É esse momento aqui que ele instala os drives do computador, caso ele tenha. Caso ele não tenha, você vai ter que procurar manualmente, né? Uma das coisas que no Windows 10, em várias máquinas, isso já se resolveu. O próprio Windows Update já resolve muito isso, né? Isso é muito tranquilo. Então agora tem aquelas informações que todo sistema precisa, né? Quem é você? Digite o nome de usuário, vou digitar aluno, vou clicar em avançar. Agora eu vou digitar uma senha. Se eu quiser, né? Se eu não quiser, é só clicar em avançar. E agora eu ativo o meu produto, né? Ou eu utilizo ele por 30 dias até o bloqueio. Vou soltar aqui, depois a gente vê isso. Usar configurações recomendadas ou perguntar depois. São as atualizações. Como eu estou na máquina virtual, perguntar depois. Ajusta aqui o meu fuso horário e avançar. Qual o tipo da minha rede? Se é uma rede doméstica, se eu estou em casa, se é uma rede de trabalho, isso vai modificar a forma como ele vai entender o seu compartilhamento, né? A segurança dos seus arquivos. No caso, se estiver de fato numa rede em casa, rede doméstica. Se estiver numa rede de trabalho, rede corporativa, e por aí você já sabe o que faz. Bem-vindo! Agora você já sabe o que é a área de trabalho, né? Está preparando aí sua área de trabalho. Aí, entramos aqui no Windows 7 pela primeira vez. Pronto. Lembra aqui? Primeiro sistema, Windows 10 é a mesma coisa. Windows 7 também. Aparece primeiro o único ícone, o ícone de lixeira. No Windows 7 a gente tem essa facilidade aqui. Vou clicar com o botão direito. Olha o botão de personalizar aqui novamente. Eu encontrei essa mesma informação em todos os sistemas que eu acessei.
Pronto, é isso. Vou criar um novo arquivo do mesmo jeito que eu fiz no Windows 10. E aqui temos o nosso explorador de arquivos anterior. Lembra que quando eu disse que a gente clicava em meu computador aparecia de cara essa tela? Né? Porque não tinha anteriormente, antes do Windows 10, não tinha aquele acesso rápido. Vou fechar aqui e vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar aqui em personalizar. E eu tenho aqui, por exemplo, alterar ícones da área de trabalho. Computador, arquivos de usuário. Clicar em OK. E vou fechar. Não se preocupem, se eu estiver fazendo de uma forma muito rápida, por favor, pausem o vídeo, tentem fazer isso aí, caso você tenha um Windows 7 ou algum Windows, ou repita o vídeo, né, para que a gente possa prosseguir. Então vamos lá. Pronto, quando eu clicar em meu computador, eu abro essa tela aqui, ó, meu computador. Cliquei aqui em computador. No caso, no Windows 10, se não me engano, é este computador, né? Você clica aqui e aparece já essa tela. No entanto, ó, vou voltar a fazer a mesma coisa. De 2 cliques, ele apareceu essa tela. O que é que eu disse sobre C2 pontos? É o meu HD principal, a minha partição principal. O D2 pontos é a minha partição secundária, que foi aquela partição que a gente deixou. Ó, vou clicar em formatar. Iniciar uma formatação rápida. Concluiu. Pronto, agora eu tenho 2 HDs. Um HD com 15 GB livre e outro HD com 9 GB livre. No entanto, o total dele é 9,76. E a unidade de DVD, de CD, DVD é com a letra L e o seguinte, a letra D, porque é a letra que vem seguida aí o dispositivo. Tem dispositivo C primeiro, D em segundo, o E em terceiro. Qual seria a letra do meu pendrive quando eu colocasse ele aqui? Seria exatamente a letra F, entendeu? Então é muito simples, muito fácil, entendeu? Então é basicamente isso. Então a utilização aqui do Windows, a instalação também é do mesmo jeito, a instalação do programa é do mesmo jeito que no Windows 10 e também vai ser do mesmo jeito no Windows 7, por exemplo. Então não tem muito que a gente vê nesse sistema. Temos aqui também o menu, não podemos aumentar aqui, né, para as laterais como a gente fez antes, nem deixar em tela cheia, mas podemos mudar aqui, por exemplo, a nossa foto do usuário. Alterar a imagem, posso subir uma imagem nova clicando aqui em procurar, ou eu posso alterar aqui a imagem. Como não tem coruja, vai de cachorro mesmo. A gente faz de conta que representa a nossa aula. Ok? Então vamos continuar aqui. Todos os programas estão aqui, não tem mistério nenhum, né? E é só usar e tentar trabalhar direitinho. Ok? Então acredito que a gente já viu bastante sobre os sistemas operacionais. Se você tem alguma dúvida aí em usabilidade, por favor, comente no fórum. Não deixe com que sua dúvida permaneça por muito tempo. Comente lá no fórum, entre no chat, fale diretamente comigo. Eu vou responder todas as suas dúvidas, não tem problema. E se ainda assim você permanecer com dúvida, eu gravo até um vídeo extra, uma aula específica para tirar essa sua dúvida. Essa sua dúvida também pode ser a dúvida de vários outros alunos. Isso seria um benefício para todos. Então, vou desligar aqui a minha máquina para a gente concluir. Vou esvaziar aqui a minha lixeira para não ficar fora do padrão, né? Em todos a gente esvaziou a lixeira, porque não nisso? Vou clicar aqui, pronto, esvaziamos a nossa lixeira. Vou voltar aqui e clicar em desligar. É isso, encerrando aí nosso sistema e até a próxima aula.